finalmente vamos encerrar esse módulo de responsabilidade civil, criminal e administrativa do profissional da área de saúde, né, na área de saúde. E a gente vai terminar esse estudo, vamos terminar essa análise dessa questão da responsabilidade do profissional de saúde com um estudo de caso. Então vamos findar esse módulo com um estudo de caso. Consta no seu material um caso para que a gente seja feito o estudo. É importante que você já tenha pesquisado, tenha tentado resolver esse caso, Aqui eu só vou fazer uma análise do que é cabível, de como orientar você de como resolver esse caso apresentado, ok? Eu vou ler aqui o caso que consta no material de vocês. A família de um paciente crônico recusa-se a autorizar a transferência deste paciente de um hospital com perfil de emergência para um hospital de pacientes crônicos. Justifica o diretor médico do hospital onde se encontra o paciente crônico a necessidade de dispor de leitos para internamentos, buscando na demanda crescente de atendimentos no hospital que atende uma demanda espontânea por meio da Central Estadual de Regulação e da SAMU. Entretanto, como dito, houve a recusa da família do paciente a aceitar a transferência dos mesmos para outra unidade. O objetivo da transferência é disponibilizar leitos para atender a demanda atual de situação de urgência e emergência no referido hospital. Além disso, a transferência atende ao melhor interesse do paciente. E aí pergunta-se, diante do caso hipotético, poderá o hospital proceder à transferência do paciente mesmo sem autorização da família? O que a gente tem que observar aqui é uma situação de urgência e emergência. Seriam até postos, no caso, a gente poderia até trazer por analogia a questão dos postos de pronto atendimento, Que o objetivo é atender situações de urgência e emergência, E que não é para a continuidade do tratamento do paciente. Mas pelo caso trazido para estudo, trata-se de paciente que foi nessas unidades e o diretor médico disse, olha, não tem como a gente, é um doente crônico, é um problema crônico, não é mais um caso de urgência e emergência, ele precisa ser transferido para um hospital que possa dar o tratamento adequado. Além disso, nós precisamos dos leitos, Porque tem outros indivíduos, como aqui é posto, um hospital de urgência e emergência, tem outros pacientes que precisam de leitos, Então, e aí? Poderá o médico proceder à transferência mesmo que haja recusa da família ou do representante legal desse paciente? O que a gente pode observar é que a regra é que você busque o termo de consentimento livre e esclarecido, a autorização dos responsáveis legais por esse paciente para que seja feita a transferência. Essa é a regra, ok? Só que a quem cabe tomar as decisões quando se trata de casos de urgência e emergência, em situações dessas, a quem cabe entender que deve ser feita a transferência do paciente ou não é do médico. Então, o médico que vai analisar, primeiro, se o paciente está em condições de ser transferido, E se essa transferência vai atender o melhor interesse do paciente. Então, feita essa análise, claro que o médico deve buscar todos os mecanismos de obter autorização para transferência. Mas se houver uma recusa da família, nesse sentido, o médico pode proceder à transferência. Ele vai se comunicar com o hospital, porque aqui se trata de transferência interhospitais. Então, ele vai entrar em contato com outro hospital que vai poder receber esse paciente em razão do quadro clínico desse paciente, busca a transferência, vai dar todo o respaldo para essa transferência, se for o caso, acompanhar esse paciente até o outro hospital e entregá-lo a um novo médico que vai assumir o caso, fornecer um relatório médico minucioso, tomar todos os cuidados que são necessários para transferência de paciente. Mas mesmo se fosse o caso da família concordar, quisesse uma transferência do paciente, se fosse um caso assim, olha, eu não quero que aqui em outra situação, eu não quero que meu pai fique nesse hospital, quero a transferência, porque eu acho que o hospital X vai melhor atendê-lo. É o médico que vai estabelecer, autorizar ou não a transferência, porque a alta médica ou transferência são atos praticados pelo médico. Então, mesmo naquela situação que a família queira e não seja um quadro, não seja melhor para o paciente essa transferência, porque eles ainda não está em condições de ser transferido, cabe também ao médico decidir.
Então, mesmo que haja objeção da família para transferência, nos casos que a família quer que transfira e o médico entenda que não, essa decisão, nos casos de urgência e emergência, é do médico. É ele que vai saber se o quadro do paciente está estabilizado para transferir ou não, ou se ele está numa unidade só de urgência e emergência, como nesse caso, ele entender que para o melhor interesse do paciente e para que o paciente seja melhor atendido, que ele vá para um outro hospital. E mesmo que a família não autorize, tá? Esse caso é resultado de um parecer do Conselho Regional de Medicina, até foi do estado da Bahia, foi um parecer consultivo, um caso realmente que aconteceu, foi o parecer número 18 de 2018, e que ementa diz o seguinte: as transferências de pacientes com doença crônica de hospitais de urgência e emergência para o perfil de doenças crônicas devem sempre ser tentadas com autorização do paciente ou responsável. Mas, esgotando-se tentativas para isso, deve-se priorizar a coletividade em detrimento do individual e transferir o paciente. Porque aqui no caso deixa bem claro que ali é posto de atendimento de urgência e emergência, que a família não queria autorizar porque é um doente crônico, que teria o caso de ser transferido para outro hospital e que eles precisavam dos leitos. Então ele fala aqui, olha, a supremacia do interesse público sobre o privado. E na própria solução do parecer, na conclusão do parecer, é dito o seguinte: pelo exposto e fundamentado o entendimento desse conselheiro parecerista, baseado na resolução do Conselho Federal de Medicina de número 2110 de 2014, de que o médico é responsável pelo adequado funcionamento de urgência e emergência do hospital, cabendo a ele e ao médico assistente do paciente a decisão de transferir para outro hospital, devendo este ato ser precedido de todos os cuidados necessários para preservar a vida do paciente, inclusive o contato com o médico do outro estabelecimento. Sempre devem ser esgotadas tentativas de entendimento e concordância da família para tal procedimento, expondo a real necessidade de leitos de urgência no caso em que se encontram estes serviços no país, principalmente esclarecendo se este um procedimento indicado a qualquer hospital na cidade, inclusive aos particulares. Esgotado esse esforço e garantido a total assistência ao paciente no hospital que eu receber para internação, a transferência do paciente poderá ser feita sem autorização da família, pois os benefícios da coletividade, sem dúvida, se sobrepõem ao bem-estar individual, além da carência de leite de emergência ser uma realidade do país. Então, doutor, médico, numa situação dessa, esclareça a família a necessidade dos leitos, que é ali uma situação, um posto de urgência, emergência, que até para o melhor interesse do paciente é ideal que ele seja transferido. Traga todas as informações, conste também no prontuário que você vem conversando com a família, que a família se recusa, mas que para o interesse da coletividade, para o bem-estar até do paciente, que você procedeu e autorizou que fosse feito a transferência desse paciente, né? Porque a decisão pela transferência ou não do paciente é sua. Claro que você vai buscar autorização, quando possível, do paciente ou dos seus familiares. Não sendo obtido isso, e você entendendo que é necessária a transferência do paciente a você, médico, nessa situação, é que cabe decidir, tomando todos os cuidados, todas as cautelas que são necessárias para uma transferência do paciente, se comunicando com o hospital que irá receber esse paciente e, sobretudo, alertando ao paciente, quando possível, a família, da necessidade que se faz dessa transferência. Deixar tudo isso muito claro e sempre conste no prontuário médico, tá bom? Para que você possa se resguardar de eventuais problemas. Então, findo aqui o meu encontro com vocês nesse módulo de responsabilidade civil e criminal e administrativa da área de saúde. Espero que tenha sido muito produtivo esse nosso encontro, ok? Até mais. E estude o seu material, tá ok? Até o próximo encontro.